Oi, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Elaine e hoje vocês vão ver um pouquinho a respeito da nossa conversa com o Jonathan Amado, nosso querido e excelentíssimo reitor. Então, fica ligado e roda a vinheta, editor! Olá, oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Jamile e como vocês estão vendo, vamos ter um papo bem legal aqui com o nosso magnífico reitor. Seja bem-vindo, reitor. Obrigado, Jamile. E é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto muito interessante que eu estou conhecendo agora, né? E que eu acredito que vocês conseguirão desenvolver muitas ações e divulgar muito bem o que vocês fazem aqui na Unidade Plena de Presidente Dutra. Então, agora eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o seu percurso profissional como reitor, tempo... Certo. Muito bem. Devo pensar, né? Deixa eu ver por onde eu começo. Bom, eu sou aqui próximo da região de vocês, cidade de Caxias. Eu nasci lá e morei até a minha adolescência. Estudei no Centro de Ensino Aloysio Azevedo. Lá, para entrar, tinha que fazer uma seleção, eu fiz uma prova aí, entrei no centro de ensino. Hoje é um centro de educação integral, agora, nesse momento. E fiz o ensino médio, com muitas lacunas, né? Faltava professor, não tinha laboratório, quadra. Então, isso me obrigou a estudar um ano além do ensino médio, sozinho, estudava de 8 a 10 horas por dia, para fazer o vestibular, para passar no primeiro curso. Um jovem, adolescente, nunca tinha morado fora, e vou para São Luís e chego lá e começo meu curso de História. Desde que eu cheguei em São Luís, na Universidade Estadual, eu também já comecei a trabalhar como estagiário. O meu primeiro emprego foi estagiário do Laboratório de Informática. Então, por isso que eu gosto muito de tecnologia, de computador, e eu ficava lá organizando a utilização do laboratório. Mas chegou no momento que eu achava que eu não estava contribuindo muito, eu queria fazer outras coisas. Sim. E a diretora do Centro de Educação me convidou se eu não queria estagiar no Centro de Educação. Então aí eu tive uma oportunidade muito grande de conhecer a universidade do ponto de vista da gestão da universidade. E aí eu ajudei a elaborar o meu primeiro plano de gestão para o Centro de Educação. Fizemos seminários, organizei, foi muito intenso, ocupou mesmo meu tempo. Outro projeto importante que eu fiz nessa organização foi com o Unicef, que tem um projeto chamado Selo Município Aprovado, né? Sim, que é para melhorar os indicadores sociais em geral daquelas cidades que aderem, né? Aí tem um cuidado com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com a mãe. Foi muito interessante essa minha passagem nessa organização não governamental. No meio desse trabalho, eu sou convidado para trabalhar no governo Jackson. Me convidaram para o Instituto de Pesquisa ligado ao planejamento. Então lá a gente fez um grande trabalho que foi a nova regionalização do Maranhão, um trabalho técnico, né? Então a gente criou a nova regionalização e chegamos a construir uma forma de descentralizar. Recentemente o Maranhão está vivendo o orçamento participativo. Sim. Naquele momento nós planejamos criar um conselho regional em cada região. Na prática, nós descentralizamos o orçamento. Cada região ia comandar um percentual do orçamento público, com regularidade. Isso ia ser todo o tempo. Por exemplo, a região de Presidente Dutra tem 100 mil no orçamento. O que a região decide fazer? Esse conselho ia se reunir e dizer, olha, nós queremos uma ponte com esses 100 mil. Não, nós queremos comprar só de equipamento de informática. Era uma decisão do conselho. Foi quando o governo foi interrompido, a gente não conseguiu concluir isso. Também lá nós começamos a cooperação internacional. Inclusive ontem, aqui no Presidente Dutra, teve o orçamento participativo. Eu e outros alunos da gestora participamos, nos acrescentou muito, aí você foi falando, eu fui associando. Isso. É um projeto interessante. E antes, na semana passada, eu estive no orçamento participativo em Cururupu. Na próxima semana eu vou para Carolina também participar desse momento. Bom, terminado o governo, houve essa ruptura, né? Não teve continuidade. Eu fui fazer mestrado em educação, fui estudar, né? Para repensar o que eu ia fazer da vida. Foi quando eu, durante o mestrado, fui bolsista, assumi funções no colegiado escolar, do mestrado em educação,
me envolvi com a Universidade Federal, mergulhei, né? Eu sempre mergulho muito nas coisas. E aí fiquei, o meu dia era aquilo ali, ocupado 100% com aquilo. Quando, nesse processo, eu passo para o concurso de professor de História do Estado, que aí é meu primeiro emprego de concurso, né? Sim. E aí eu fico lá quase 2 anos na escola. Depois eu passo no segundo concurso, que foi na Universidade Federal, como técnico em assuntos educacionais, que é meu trabalho ainda hoje, né? Quando eu sair desse negócio de EMA, eu volto para a universidade, porque esse aqui é meu trabalho mesmo, Sim. de assessorar o desenvolvimento do ensino de graduação da universidade. Mas não é só essa função, mas era isso que eu fazia. Então atuei como professor intensamente, eu vivia aquele negócio da escola, uma escola da periferia de São Luís. Hoje também, por coincidência, é um centro de educação integral. Menino Jesus de Praga. Então aprendi muito com as gestoras, que eram professoras muito experientes, já tinham vivido todo um tempo no magistério, elas aprendi bastante com elas. Fizemos projetos, não tínhamos um centavo, não sabíamos o que é esse negócio de edital, de projeto, Sim. de concurso, de FAPEMA. Fizemos um festival dos 400 anos de São Luís, porque foi nessa época. Desse festival, nós produzimos um livro, 400 anos de São Luís, o que há para comemorar. Esse livro está na minha página, plataforma de livros digitais, que chama ISU, I-S-U-U. Está lá o livrinho que eu fiz com os estudantes, são produções deles. Eles fizeram desenhos, eles fizeram música, eles fizeram poesia, fizeram redação. Foi muito, muito intensa essa atividade. Depois eu fui para a UFMA. Depois da UFMA, eu fui convidado para elaborar o programa de governo do Flávio, no primeiro mandato. Participei, me envolvi com isso, fiz campanha, subi e desci o Maranhão. E depois teve o convite para ser secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. Aí eu fui secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. Criamos o aulão do Enem, o Cidadão do Mundo. Essa era a minha parte. Depois eu fui convidado para ser secretário. Aí assumi como secretário. Como secretário, a gente começou a implantação do IEMA. Criamos a Maranet e também criamos o Luminar Caravana da Ciência, que foi o primeiro programa de popularização da ciência no Maranhão. E iniciamos a descentralização da semana, Semana de Ciência e Tecnologia, que só acontecia em São Luís. Então nós fizemos em Imperatriz e deixei organizada que aconteceu em Timon, mais próximo aqui. Foi quando eu fui convidado a ficar só no IEMA, cuidar só do IEMA, porque estava crescendo, era muito importante. E é uma área que eu tenho alguma possibilidade de contribuir, que é a área da educação. Então, gostei muito. E fomos embora. Estamos aqui no IEMA, concluímos a primeira etapa da expansão, né? Implantamos 3, depois implantamos 7, e depois implantamos mais, chegamos a 13 unidades atualmente, tem 17 em construção. E a meta do governador é 100 unidades, né, no Maranhão todo. E tem sido isso, né, um grande desafio, criar, implantar, montar as equipes e viver com essas pessoas, né, que nos ajudam, vocês que nos motivam, né, mesmo quando vocês reclamam e também quando vocês nos criticam, é uma motivação, porque a gente procura melhorar, né? Mas o que eu acho mais legal é quando vocês criam coisas e nos mostram, me mandam foto e marcam. Então isso é uma animação para mim, né? Porque em geral o cotidiano da burocracia é muito chato, vocês ficam sentados numa mesa, tem um monte de coisa para assinar, e aí eu tento escapar, né? Nas minhas escapadas eu venho nas unidades olhar o que vocês estão fazendo com o que a gente manda ou com a criatividade de vocês. Então acho que assim, uma síntese muito, muito, muito rápida do que é que aconteceu comigo dessa trajetória profissional. Foi mais ou menos isso. Então, reitor, eu gostaria de saber como você analisa a atual situação do Brasil em relação à educação. A atual situação do Brasil em relação à educação, ela apresenta 2 aspectos importantes. O primeiro são os falsos problemas que são apresentados para todos nós como problemas reais e não são. Exemplo, ideologia de gênero, a falta de patriotismo, influência de Paulo Freire. Isso são falsos problemas. Quais são os problemas reais? O baixo aprendizado da educação básica. Então, de cada 100 que entram no ciclo básico, só 58
terminam o ensino médio. Desses 58 que terminam o ensino médio, 27% sabe língua portuguesa e 7% sabe matemática. Isso é um problema. Esse é um problema central da educação brasileira. O outro problema é que é o financiamento da educação. Nós precisamos reorganizar como é que esse financiamento acontece, porque há uma distorção. A educação infantil, ela é mais cara que ensino médio. Ensino médio profissionalizante, educação profissional, ela é mais cara que o ensino médio acadêmico regular. Então essas distorções, elas não estão corrigidas atualmente no financiamento da educação. E um terceiro problema que é extremamente significativo é a formação dos professores. Isso é importante. Nós precisamos formar melhor os nossos professores e garantir que eles tenham formação continuada. Porque isso aí você consegue alcançar a qualidade tão esperada. Claro, quando eu falo formação, também penso em valorização, carreira, desenvolvimento profissional, para que ele se sinta como um profissional que tem um reconhecimento da sociedade. Sim. Hoje isso está em crise. Tem um indicador, um ranking internacional sobre percepção de se os professores são valorizados ou não. O Brasil está nas últimas posições em termos de desrespeito ao professor. O desrespeito pode ser a violência, pode ser o salário baixo, são vários elementos, né, desse desrespeito. A conjuntura brasileira é ruim do ponto de vista político, porque nós vivemos num momento em que o país não sabe qual é o seu projeto. Ele luta contra falsos problemas e não enfrenta os problemas reais. Então, na conjuntura hoje, política brasileira é essa. Nós temos uma indefinição de projeto de país. Qual é o projeto? O que é que o Brasil quer ser? Se ele sabe o que quer ser, aí você direciona as políticas. Nós queremos ser o melhor país na educação profissional, então vamos investir nisso. Vamos trabalhar nisso. Não, nós queremos ser uma potência na área espacial, vamos investir nisso. Nós queremos ser o país com a agricultura mais moderna do mundo. Então essa é a prioridade, vamos seguir nesse foco. Como nós não estamos atualmente tendo um foco, ou dois focos, ou um projeto, nós estamos vivendo um momento de à deriva, né? Meio que perdidos aí no oceano desse mundo. Então, mais uma vez, nosso magnífico reitor, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso canal Tô no IEMA, Tô na Mídia. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos estudantes do IEMA daqui e todos os outros estudantes que acompanham o nosso canal. Muito bem. Por favor. Primeiro, te agradecer pela entrevista, agradecer a vocês. Então, a mensagem, companheiros e companheiras, não é muito diferente da que eu já falei na abertura do ano letivo. Nós estamos atravessando uma conjuntura muito difícil, desafiadora, com escassez de recurso público e uma ameaça à educação pública. Então, qual é a nossa medida para enfrentar essa conjuntura? Estarmos mais unidos, termos foco, determinação, dedicação para construir a excelência que nós queremos. Lembrando para vocês que a excelência ela não é um ponto de chegada, ela é uma caminhada, é um caminhar, como diz o poeta, né? Caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar, né? O poeta Antônio Miranda construiu essa poesia. Então é isso, é no caminho, é o caminhar é que construirá a excelência. Para que vocês não relaxem quando alcançam um excelente resultado. Pronto, agora nós estamos bem. Não, não estamos. Porque se a gente alcançou esse patamar, a gente precisa subir mais um pouquinho o degrau. E assim sucessivamente. Então, se o IEMA não tem nenhuma medalha em informática, nós temos que buscar essa medalha. Não tem nenhuma medalha em língua portuguesa, vamos buscar essa medalha. Se nós somos prata numa área, nós temos que ser ouro no ano seguinte. E assim, esse é o ânimo, né, que eu acho que é a mensagem essencial. Sejam muito aguerridos, não desistam, tenham perseverança para a gente enfrentar e, sobretudo, defender a nossa instituição e continuar projetando ela, não só no Maranhão, mas no Brasil, porque a gente já é muito falado por esse país todo aí e com muito orgulho, quem vê de fora, né, dizem que vê melhor, nos vê como uma experiência inovadora no Brasil, tá certo? Valeu! Então, finalizamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e deixar o seu comentário. Beijos. Tchau, tchau. Me segue aí na rede social, almada.jonathan, tá bom? Sigam. Tchau. Oi, bem-vindos a mais um vídeo do Tô no IEMA, Tô na Mídia. Eu sou a Elaine. E eu acho que vocês já viram que a gente está aqui com o nosso excelentíssimo reitor, Jonathan. E hoje ele vai falar pra gente
qual que é a sensação de ser reitor, quais os pontos positivos e os desafios de ser reitor. Então... Olha, é uma pergunta muito difícil. Mas veja só, os pontos positivos é porque você tem a oportunidade de construir um projeto novo e implantar um projeto novo no Maranhão. Um projeto em que a escola pública é ressignificada como um lugar não só mais do que não dá certo, ou do fracasso, mas como um lugar da esperança e do sonho. E que pode dar certo, e nós mostramos diariamente como ela dá certo, mesmo nas condições mais adversas. Então esse eu acho que é o aspecto geral mais positivo, né? Eu não vivi essa escola pública quando eu tinha a idade de vocês, então é uma oportunidade que eu estou tendo, enquanto gestor, enquanto reitor da instituição, de construir essa escola diferenciada, essa escola inovadora, essa instituição que é o IEMA. Acho que seria esse aí o aspecto mais positivo. Os aspectos negativos é porque tudo na vida tem problema, né? E às vezes as pessoas me mandam mensagem ou comentam: ah, mas isso tudo não é um mar de rosas. Eu disse: olha, eu nem sei onde fica esse negócio de mar de rosa, porque eu nunca vi, eu acho que não existe e nunca existirá. Porque só não tem problema e está tudo resolvido quem está enterrado, morto. A gente que é vivo e tem que viver é luta diária, né? Então, isso é um aspecto negativo. Às vezes as pessoas acham que porque a gente tem tantos resultados, a gente não tem problemas. E temos problemas. E nós sabemos deles. A diferença é que a gente busca, né, coletivamente resolver, enfrentar. Não na velocidade que a gente gostaria, né? No caso especial de vocês, a velocidade que eu gostaria não foi possível ainda. Mas nós estamos lá, cobrando permanentemente até resolver. Inclusive, quando resolver, a gente vai dar um abraço coletivo nessa instituição, assim que a gente entrar nela. Então, outra coisa, Jonathan, você está visitando as UPs, né? E qual o objetivo dessas visitas e como você se sente entrando em cada UP? Olha, as visitas em geral servem para o meu acompanhamento das unidades, porque você sabe que nós já temos os ciclos, então os ciclos cumprem um papel institucional. Agora o reitor, enquanto gestor público, tem que olhar de perto. Eu acredito que olhando é melhor. Nessa visita de agora, o meu enfoque foram os projetos que cada unidade está desenvolvendo. No caso, você está me entrevistando e é um projeto da unidade de vocês que eu gostei muito, que é a relação que vocês estabelecem com as novas mídias, né? Essa comunicação, essa interação, para que possam exercer a criatividade de vocês. Então, as visitas têm essa função, meu acompanhamento pessoal sobre as unidades e, neste caso, desse momento, conhecer alguns projetos interessantes que cada unidade está desenvolvendo. Cada unidade tem a sua riqueza, porque vocês têm diversos talentos, né? Então, isso é bastante interessante e até agora tem sido muito bom. Então, antes de se despedir, né, eu queria dizer que eu, enquanto aluna que sempre estudei em escola pública, realmente é muito bom pra mim saber que hoje a gente tem o IEMA, porque a minha realidade era muito difícil. Tipo, não tinha aula, o professor faltava. Aqui o teto tá desabando, mas tem aula mesmo. Então, tipo, é uma escola que realmente, tu quer crescer, ela te leva pra cima. Então, muito obrigada por isso, por estar sempre participando aqui, presente com a gente. E é uma honra ter você como reitor. E é isso. Obrigado pela tua gentileza, pela receptividade de vocês. É um desafio muito grande, mas o que é que me alimenta, né, e motiva? Falas como a que tu fizeste agora e os trabalhos que vocês fazem. Então, isso aí é o alimento de motivação, que me mantém com interesse em continuar e fazer mais e mais coisas. O IEMA não para mesmo, ainda que alguns queiram que a gente pare, viu? Valeu, gente. Obrigado. Parte 3. Então, gostou do vídeo? Por que eu fiz isso? Vai logo. B, vai logo. Então, se você gostou do vídeo,